Hoje o episódio tá com uma vibe de reencontros, né? Sim. Porque eu estudei com a Ana por 3 anos na mesma sala, mas no mesmo colégio por muito tempo. Muitos anos. Então estamos aqui em um reencontro. Um reencontro, um momento de reencontro. Eu já te conheço, mas você pode pedir pra apresentar pro pessoal de casa que tá assistindo? Oi, gente, eu sou Ana Clara, mais conhecida agora como Clara de Biasi, porque eu hoje em dia estudo cinema, trabalho como atriz também, e é o nome que eu uso para assinar meus trabalhos artísticos. Estudei com Ana, Marcelo foi meu professor, nos conhecemos há muito tempo, e é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, depois de, 5 anos de formada. Então é um prazer enorme rever vocês e estar aqui para conversar um pouquinho hoje. Muito bem. Clara, agora Clara, mas pode chamar de Ana também, tá tudo tranquilo. É porque eu estou acostumado a chamar ela de Ana Clara, Aninha, Ana Clara, dependendo do momento. Dependendo do tom da briga. Mas a Ana sempre foi uma menina muito especial, não só para mim, mas para o colégio inteiro também. Bom, vamos parar agora de rasgar seda, né, para Ana, e vamos para o papo. Bom, Ana, apesar de você ser muito jovem, como eu disse no início, você já tem uma história, uma caminhada, e hoje você é uma pessoa, uma mulher que busca a completude, né? Sim. Assim, em todos os aspectos, tanto profissional, afetivo, engajamento, enfim. Mas como é que foi a tua infância, né? Aquilo que você é hoje, do ponto de vista espiritual, a sua fé, as suas crenças, elas nasceram na infância ou elas foram construídas depois, já na fase mais adulta? Fala um pouco para nós como é que foi tudo isso. Cara, eu acho que foi uma mistura de tudo isso. Desde a minha infância, a espiritualidade sempre foi uma parte da minha vida, né? A espiritualidade é uma parte muito importante da minha vida desde que eu me entendo por gente. Então, assim, o que eu sinto que veio de berço, o amor, a gratidão, a espiritualidade como vida, como luz. Não colocada numa religião específica. Tá. Minha família é muito mista, né? Meu bisavô era pai de santo, era um italiano pai de santo, que me iniciou na Umbanda. Eu sou um bandista de batismo, batizada na Umbanda. É a religião com a qual eu mais tenho afinidade, um carinho muito profundo no meu coração, mas que eu não sigo só ela ou tenho fé só nisso. Minha família teve toda uma criação católica, e minha avó é kardecista, minha mãe frequenta tudo que for possível. Meu tio é budista hoje em dia, então minha família tem uma mescla da religiosidade muito forte. Uma família brasileira, eu diria. Exatamente, Darcy a grande Ribeiro, família brasileira. Diria que é uma família brasileira. Exatamente, então eu sinto que a espiritualidade pra mim ela foi moldada com o passar do tempo. E principalmente eu devo isso muito à minha família, por eles permitirem essa conexão com todas as religiões. Eu tinha amigos, assim, do colégio que eram evangélicos e que eu era muito próxima. Eu falava, mãe, me convidou pra ir no culto da igreja. Vai, filha. Mãe, um amigo meu me chamou pra ir na gira. Vai na gira, filha. Ai, mãe, a Bárbara vai cantar hoje. A Bárbara, para as pessoas que estão assistindo, é outra aluna aqui, beijo amiga, que estudou, que também foi aluna do Marcelo. E ela ia cantar na igreja católica, eu ia assistir a missa e ia vê-la cantar na igreja católica. Minha família sempre me incentivou a buscar a minha religião por mim. O que eu gostasse de fazer, o que eu curtisse viver. Eu frequentava muito o centro kardecista por muitos anos da minha vida, até porque eu morei por muitos anos com a minha avó, né? Minha avó foi a pessoa que me criou por muito tempo, porque minha mãe trabalhava muito e éramos nós 3. Então, a minha avó me levava pro centro kardecista com ela, porque eu era pequena, não tinha com quem me deixar. E aí tinha as velhinhas da cantina do centro que ficavam me mimando. E eu ficava lá 3, 4 vezes por semana. Então eu tinha muito contato com o kardecismo. E uma parte que foi significativa da minha espiritualidade na vida também foi a mediunidade. Que, assim, com uns 9 anos eu descobri que eu tinha. E isso foi, assim, muito impactante. E como começou aos 9 anos essa percepção? Eu sempre tive uns comportamentos assim, mas aquilo, né, que até quando é criança, e nas crenças da minha família todas, minha bisa sempre falava isso. Não, criança tem um pé no céu, um pé na terra, então óbvio que vai ficar vendo morto, tá tranquilo. Minha bisa falava isso, né, ela brincava assim.
E quando foi 2012, assim, um pouco antes de eu fazer 10 anos, meu bisavô faleceu. Que era esse meu bisavô, que era pai de santo. E eu era muito grudada com ele. E depois que ele faleceu, eu lembro do dia do meu aniversário. Ele faleceu em março, meu aniversário é em maio. E era meu aniversário e eu vi o meu bisavô na minha casa indo me dar parabéns. E ele parou pra conversar comigo e tava me dando parabéns. Aí minha avó entrou e falou, o que você tá falando? Não, o Biso tá aqui me dando parabéns. E eu não entendia direito. Foi a primeira morte que eu presenciei, né? Foi a minha primeira experiência com alguém que eu era próxima não estar mais aqui. Então, eu não sabia direito como lidar com aquilo. Então, eu tô vendo o senhorzinho que conversava comigo na minha frente, falando comigo de novo. Por que eu não vou falar com ele? Naturalizou. Então, pra mim, foi natural. Aí, no começo, minha família nunca desacreditou, né? De que fosse verdade. Até porque a minha família toda acreditava no espiritismo. Era uma família muito espiritualizada. Mas todo mundo ficava meio... Talvez ela esteja enfrentando o luto, né? Sim. Ela não sabe processar o luto ainda. E aí, isso foi no meu aniversário. E um pouco antes tinha sido o Dia das Mães. E a gente não pôde ir no centro espírita por ali. E aí, depois disso, a gente foi no centro espírita um pouco depois do Dia das Mães, um pouco depois do meu aniversário. E aí, a gente foi. E eu vi meu bisavô sentando do meu lado no centro espírita. E tava todo mundo rezando. E eu comecei a conversar com ele. E a moça que tava lá em cima, e era o momento da prece, né? Estavam todas as luzes apagadas, fazendo a prece, só aquela luz roxinha de fundo. A moça que estava, assim, tipo, no palquinho que tinha, né? Pra dar palestra, ela era médium. E ela me olhou conversando com alguém, e ela olhou pra mim, ela olhou pra pessoa do meu lado. Eu fiquei, caramba, ela tá vendo o que eu tô vendo. Não sou só eu. Não sou só eu. E aí eu falei... Aí eu fiz pra ela, assim, cochichando. Eu tava na primeira fila. Você tá vendo meu piso? Aí ela, tipo... E ela ficou me olhando assim, eu tipo, que legal, ela te conheceu, gostou. Meu biso acenando pra ela, e eu via ela acenando de volta, sem eu acenar. Então eu falei, é fácil. Não sou maluca, ela está vendo. E aí eu lembro que ela queria falar com a minha mãe, com a minha avó, depois que acabou, pra levar a gente, pra começar o meu desenvolvimento mediúnico no centro, né? Só que acabou virando aquela confusão na hora da saída, e não deu tempo. E a gente ia pra Atibaia ver a minha bisa, que era a esposa dele, e levar flores pra ela, porque no Dia das Mães a gente não tava lá. E aí eu entrei no carro, eu vi meu biso entrando no carro junto comigo. Eu abri a porta, ele sentou, eu sentei. E aí ele começou a me falar umas coisas. E hoje em dia eu não faço ideia do que era. E aí ele falando pra mim, tipo, eu preciso que você fale isso pra sua mãe. Tá bom, né? E ele foi me falando um monte de coisas. E eu falei, tá, você vai repetindo, eu vou falando, porque eu não vou lembrar de tudo. E aí eu fui falando... Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, tô com o biso aqui do meu lado. Aí ela olhou pra minha avó olhou pra minha mãe, ok. O biso pediu pra eu te falar um negócio. E eu comecei a falar com ela. Minha mãe parou o carro, tava chovendo, minha mãe parou o carro e começou a chorar. Muito. E eu não tava entendendo nada. E que pra ela talvez fez muito sentido, né? Exatamente. Era sobre um problema que ela tava enfrentando no trabalho que ela não tinha contado pra ninguém. E ele estava dando as instruções, que ele tinha sido contador de uma área de contabilidade. Eu era uma criança de 9 anos passando informações de números que eu não fazia ideia do que era. Só porque foi o que ele tinha pedido pra eu falar. E minha mãe e minha avó estavam tipo assim, é verdade isso, Renata, que ela tá falando? Aí ela, eu não tinha contado pra vocês. E era um problema que ela tinha tido no trabalho. E aí ficou todo mundo em choque. E aí aquele dia elas olharam e falaram, tá, ok. Temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar isso. Porque ali foi o momento que bateu, elas ficaram, não, realmente, eu acho que é um pouco mais sério do que a gente imaginava. Aí, chegando em Atibaia naquele dia, eu vi meu bisavô indo com a gente até Atibaia, o carro inteiro. A gente parava sempre na mesma banca de jornal pra comprar o jornal pra minha bisa, a revista Caras pra minha bisa, e uma flor, que ela sempre fingia surpresa quando a gente entregava flor, mas todo domingo tinha uma flor. E aí eu parei olhando as flores assim, e aí eu ouvi o meu biso apontando e falando, essa aqui, você vai levar essa aqui pra ela. E aí minha mãe olhou e falou, eu gostei dessa. Eu falei, o biso falou que é pra levar essa. Aí ela me olhou, tipo, mano, você já tá o tempo inteiro no carro falando que seu biso tá mandando. Tá bom, vamos levar essa. Chegamos. Chegando na casa da minha bisa, a gente subiu assim. Aí eu vi, assim, meu bisavô subindo a pé do lado do carro, passando a mão nas azaleias dele, que era ele que cuidava das azaleias. Ele tinha um orquidário na casa dele, meu bisavô era apaixonado por plantas. E ele cuidava muito das flores dele. E aí ele subindo e ele parando e dando um beijo, assim, na bochecha da minha bisa. E indo embora, assim.
E aí eu subi, a gente pegou e entregou a flor pra minha bisa. Minha bisavó começou a chorar. Ela falou, essa noite sonhei com o teu avô. E ele me deu uma flor de presente que era igual a essa. Olha Nossa. que legal. E aí ali a minha família realmente falou, tá, ok, temos um problema, não necessariamente um problema, mas a gente vai ter que trabalhar isso. Então eu passei muito aí no centro espírita com a minha avó. Nessa época a gente estava mais distante, assim, da Umbanda. Minha mãe e minha avó tinham trabalhado muito em terreiros quando eu era bebê. Essa época minha avó frequentava o centro kardecista e minha mãe ia, assim, de final de semana, quando dava tempo, ela trabalhava muito. E aí elas olharam e falaram, E aí nessa fase, assim, eu lembro de no centro, de conversarem muito comigo. Mas essa fase eu fui crescendo e eu fui me tornando pré-adolescente. E essa fase começou a se tornar difícil, começou a se tornar pesado.